Uma disputa territorial de uns 200 anos, reacendida agora por Maduro, vem deixando o clima na América do Sul meio incerto sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Mas afinal, o que a Venezuela tem a ver com os gaúchos? No último domingo, venezuelanos foram às urnas votar em um plebiscito para decidir sobre a anexação da região de Essequibo, atualmente pertencente à Guiana, tendo 95% de aprovação. Trata-se de uma área maior do que a Inglaterra e que desde 2015 descobriu-se ser muito rica em petróleo. Mas para entender melhor um pouco essa treta, vamos para a história. Em 1777, os espanhóis criaram a Capitania Geral da Venezuela para organizar e administrar sua colônia. Esse foi o primórdio do que viria a ser a Venezuela e o seu território incluía essa região do Essequibo. Anos mais tarde, a guerra instalava na Europa e Napoleão Bonaparte tomava a Espanha, tornando o rei o seu irmão francês. O enfraquecimento da coroa espanhola foi a brecha que permitiu que no dia 5 de julho de 1811 a Venezuela se tornasse o primeiro país da América do Sul a declarar a sua independência após a revolta dos crioulos, que diferente do Brasil, eram os brancos descendentes de espanhóis já nascidos em terras americanas. Eles representavam uma classe privilegiada nas colônias espanholas, mas não tinham poderes decisivos ou políticos por não serem considerados espanhóis legítimos, o que motivou a luta por independência. Após a derrota de Napoleão na guerra, os países europeus se reuniram em 1814 na Conferência de Viena para reorganizar as fronteiras por lá e de quebra algumas colônias fora da Europa. Nessas, a Guiana, até então colonizada por holandeses e que fazia fronteira com a Venezuela, foi cedida aos ingleses, que juntou outros territórios que tinha ali do lado e criou a Guiana Inglesa. Acontece que o acordo entre países europeus não determinava as fronteiras. Então, em 1840, a coroa inglesa contratou o explorador Robert Herman Shuckburgh, alguma coisa assim, para visitar a região e traçar essa linha da fronteira. Em suas explorações, vendo que a região era muito rica em ouro, ele decidiu esticar a linha uns 80 quilômetros quadrados a mais, incluindo essa região do Essequibo, que hoje representa mais ou menos 70% de todo o país da Guiana. O que, claro, a Venezuela não aceitou e inclusive denunciou a invasão do Império Britânico em suas terras. 10 anos depois, ficou acordado entre os países em deixar o território definido como em disputa até que chegassem a um acordo. Só em 1899 começou um julgamento internacional envolvendo 2 advogados estadunidenses representando a Venezuela, até então países aliados, 2 advogados ingleses representando a Inglaterra e um 5º advogado russo que deveria ser a parte neutra da história. E o resultado foi que a região deveria ficar com os ingleses. Acontece que em 1948, o advogado Severo Mallet Prevost, que representou a Venezuela, faleceu e tornou-se público um memorando seu onde trazia denúncias sobre uma viagem do advogado russo até a Inglaterra, onde um acordo teria sido costurado para que ele votasse em favor da coroa. Desde então, a Venezuela considera a decisão nula e reivindica o seu território. Em 1962, a Venezuela protocolou oficialmente na ONU um pedido de resolução para a história, incluindo as denúncias sobre como tinha sido fraudado o julgamento antigo. 4 anos depois, foi então assinado o Acordo de Genebra, onde o Reino Unido reconhecia a reivindicação da Venezuela e concordou em chegar a um acordo sobre a disputa, mas foi também em 1966 que a Guiana se tornou um país independente, que atrapalhou essa questão, já que agora os ingleses não tinham mais o que opinar. As mais recentes descobertas por petróleo na região reaqueceram essa disputa. Na sexta, 1º de dezembro, a Corte Internacional de Justiça, órgão máximo da ONU, decidiu que a Venezuela não pode anexar a região ao seu país, mas a Venezuela, e ainda mais com esse referendo, já deixou claro que não vai respeitar essa decisão, afinal é uma decisão que só tem um caráter simbólico. Entretanto, a decisão da ONU deixou claro não ser possível definir a quem pertence a região e a questão segue sem uma resolução, para um problema que já chegou até a envolver algumas partes do Brasil. O que será daqui para frente sobre essa reintegração é difícil dizer, mas na dúvida o Brasil já mandou militares para reforçar as nossas fronteiras. E o que tudo isso me fez pensar é o quão frágil, o quão ilusório é o nosso senso de patriotismo. E aí eu vou do norte ao sul do país, mais especificamente no Rio Grande do Sul, estado conhecido por suas lutas separatistas, por seu bairrismo maior do que patriotismo, e onde tem uma figura central do gaúcho. Pessoas que trabalham no campo, sabem lidar com animais, conhecido por estar sempre tomando seu chá de ervas e usando suas roupas tradicionais. Os gaúchos são, sobretudo, indígenas. A boleadeira, tradicionalmente usada pelos gaúchos, foi registrada como uma ferramenta indígena em um diário de viagem de 1603, por exemplo. E a região que os gaúchos ocupam são os Pampas, área natural de pastoril que abriga além do Rio Grande do Sul, partes do Uruguai e da Argentina, onde viviam povos originários há mais de 12.000 anos antes de Cristo. Por isso, a figura do gaúcho existe nesses 3 países diferentes, mas você não encontrará um gaúcho no norte do nosso país, pois no norte do nosso país impera tradições culturais que bebem de outros povos originários. E a influência
influência genética de colonizadores nos gaúchos não é portuguesa e espanhola, já que aquela região foi da Espanha até 1750, quando foi assinado o Acordo de Madrid. Entendendo esse contexto histórico, é fácil entender os gaúchos separatistas, enquanto eles não encontram no nosso país como um todo a cultura que eles encontram em outros países que fazem fronteiras com o seu estado. Pois no fim das contas, ser brasileiro, ser argentino, ser venezuelano, basicamente é só resultado de acordos de países, impérios, colônias europeias, que traçaram linhas imaginárias, ignorando contextos culturais, separando povos originários. Se esse quibo voltar a ser da Venezuela, quem vive lá automaticamente deixará de ser goianês e será venezuelano, ou prevalecerá os valores culturais que no fim das contas não tem nada a ver com as ideias de nações que foram impostas goela abaixo? Na dúvida, não se una pelo patriotismo, se una pela classe. É nóis.